proposital. E é essa quebra de propositalidade do governo, Tiago e GB, é que a gente está hoje questionando. Hoje, dia 26 de junho, Tiago, comemoramos, infelizmente, o segundo mês de um golpe de incorporação de regência para factualmente implementação do piso dos trabalhadores da educação aqui no estado do Amapá. E hoje, novamente, a gente está vindo aqui no GB para dizer, professor vai para a rua sim, Tiago. E aí, essa modificação, ela vai ser feita, Tiago, com você lá na sua procuração, porque você é procurador das 2,84, mas também na rua, quando a gente está pressionando, porque esses governos só mudam, só dão alimentação, só dão da saúde, porque o ROIT foi aprovado 75 para a educação, por muita pressão, e a gente vai fazer implementar isso, e 25 para a saúde, por causa da mobilização social que está acontecendo. E aqui no governo Capiberibe, Tiago, não é diferente. E aí o que você vai ter que levar para a mesa de discussão com o Kleber, apesar da sua passividade, da sua calma política, é dizer, nós queremos a incorporação e aí acabar com essa rubrica, porque eu quero só te lembrar. Por que o governo fez isso? Porque nas férias e no 10º GB, tem que estar sim os 2,84. E dessa forma não vai estar. Eu quero só esclarecer algumas questões. Seguinte, ó, eu vou fazer o que for, assim como fiz até hoje. O GB é conhecedor, eu estive aqui em 2011. Para procurar eu tive, inclusive, com a crise, fazer situações. cumprir a lei, né? GB, eu vou fazer cumprir a decisão judicial. Eu não vou me levar. Não, deixa eu só esclarecer. Diz exatamente a incorporação nos vencimentos dos professores e dentro da remuneração incorpora o retroativo. Eu só queria espaço para poder esclarecer. Inclusive, falar em nome do professor Haroldo, que eu acabei de ligar para ele, e essa semana vai ter provavelmente uma assembleia para esclarecer esses pontos. O professor Haroldo, eu falei com ele, professor, como é que é? A questão é essa. Então, perfeito, nós vamos esclarecer. Numa assembleia, nosso objetivo hoje, nós não queremos de forma alguma gerar qualquer prejuízo para o trabalhador. Essa foi a minha luta quando fui assessor jurídico dessa entidade, e essa é a minha luta até hoje. Tem diversas ações favoráveis aos trabalhadores, e assim, ó, a questão política para mim não interessa. A questão que interessa para mim é judicial. O que eu puder fazer e implementar, garantindo integralmente a decisão, eu vou fazer. A Cristiane sabe disso e não é ninguém, não é a Cristiane que vai vir aqui me cobrar porque ela me conhece, sabe da minha posição. Só que eu não vou usar isso aqui politicamente para nada. Porque eu não tenho interesse em usar isso aqui politicamente para nada, eu tenho interesse em garantir ao trabalhador, em garantir a você, professor, a você, pedagogo, que você tenha um benefício e não um prejuízo. Tá? Então o benefício, ele está posto para quem é sindicalizado, está posto na folha. Se você abrir seu contra-cheque, está posto. Então assim, a gente vai trabalhar para que seja a integralidade. A gente vai trabalhar por partes, GB. A gente vai trabalhar, teve problema, a gente vai implementar, a gente vai buscar justiça, vai buscar... Agora, a decisão já tem. O que é interessante, eu acho eu não tenho que entrar... Thiago e Cris, vocês aí, eu acho interessante é o seguinte, eu acho interessante é que o governo vem uma ordem judicial, ele faz do jeito dele. Aí o advogado, o sindicato tem que ralar pra caramba para fazer cumprir. Novamente. Mandou. Exatamente. Não dá para entender porque na hora que eu cometo uma falha ou coisa parecida, eu tenho que correr e contratar um advogado como o doutor Tiago para me defender. E urgentemente, instantaneamente, e eu ainda sou punido e tenho que pagar. GB, e eu vou só, olha só, professor, eu quero aqui até comunicar o doutor Tiago, quero comunicar o Tiago, se ele não sabe, até pela nossa relação de amizade. Antes da gente chegar aqui no teu programa, GB, olha só como isso realmente incomodou, porque eles sabem que a gente sabe dessas maracutaias. Por que veio em rubrica? Porque não está exatamente no vencimento. O secretário Balheiro ligou para o Haroldo, ainda agora há pouco, antes da gente chegar aqui no seu programa, inclusive para tentar uma conversação entre o Tiago, o Dr. Kleber, Balheiro e Haroldo, para tentar resolver o problema. Mas entre uma das falas do chefe da Folha, foi exatamente dizer o seguinte, olha, nós não temos como jogar dentro do vencimento, cumprir a ordem judicial, pegar os 2,84 e colocar no vencimento, porque nós não temos como resolver o problema do 13º e das férias. Aí eu te pergunto, GB, faz igual aquela pergunta que tu fizeste agora, antes do professor, do senhor Qual é o nome dele? De quem é a culpa? Fredinei. De quem é a culpa? Olha, assim como o Tiago, tá? E aí ele tem sim, porque ele é o procurador. Nós passamos para você, em nome do sindicato, para você lutar, e tem que lutar mesmo, Tiago. Tem que lutar, tirar isso. Pois é, você lutou com o Curó em Folha. Nós queremos no vencimento. E aí eu quero te dizer o seguinte, Tiago, isso aqui não vai me fazer rir por 10 anos.
148, eu quero mais. Isso aqui tem que estar dentro do meu vencimento, porque tudo percentual que eu consegui durante 25 anos tem que aparecer. Eu não sei quem encaminhou, não era eu advogado das MEAP, mas eu não sei quem encaminhou. Isso aqui, com relação a isso aqui, ó, só para esclarecer, professor, a gente faz a questão judicial. Eu creio, a Cris é uma companheira de luta, eu conheço os movimentos dela. Assim, ó, a questão que está posta aqui, inclusive já com algumas decisões judiciais nesse sentido, vai se aplicar o que sobre esse valor, se eventualmente nessa condição que a Cris está colocando? Vai se aplicar as revisões gerais, porque isso é consolidado já nos tribunais. Mas assim, ó, eu não venho aqui para discutir isso, eu venho aqui para discutir o seguinte, nós vamos formalizar esse documento, vamos ter esse documentado. Eu disse, vou reiterar novamente, vai ser o primeiro programa que eu vou ir com os documentos dizendo, olha, se vai cumprir ou não vai, que nem eu falei já na incorporação. O pessoal não acreditava que ia sair esse mês nada. O pessoal, se eu perguntar para a Cris no mês passado, ela ia vir aqui defender que o governo ia pagar. Eu tenho certeza que ela ia vir aqui. Agora saiu em folha. Eu não quero desmerecer também o meu trabalho, GB. Então, assim, ó, eu gostaria que houvesse aqui o reconhecimento do trabalho mínimo. Agora a gente vai avançar. A gente vai avançando, eu acho que é isso que a gente tem que construir. Esta ação, ela foi ganha, nós estamos implementando, caminhando passo a passo para que nós consigamos. Tinha gente que desconfiava disso aqui. A crise é uma das pessoas. Você vai atrás. Eu vou atrás, isso aí não é o problema. O professor Haroldo vai marcar, essa semana dela está chamando de edital, ele me confirmou que vai chamar uma assembleia para a gente esclarecer, verificar quais vão ser os encaminhamentos. E uma coisa que também, já para contrapor o que a Cris falou, isso aqui está aqui e não vai ser incorporado. Inclusive está na matéria do jornal. Não vai ser incorporado, mas vai incidir Amprev. Como é que vai incidir Amprev e não vai ser incorporado na sua aposentadoria? Então vai servir de base de cálculo para a aposentadoria. Foi a única sabedoria, foi a única sabedoria, porque eles têm que descontar do trabalhador. Foi lá na Amprev. Mas o que eu estou te falando, o que eu estou falando a público aqui, foi exatamente a fala do chefe da Folha para o Haroldo, que nós estávamos na sala. Inclusive, eu quero que você leve essa fala para o Kleber. Diz, olha, Kleber, o que os professores estão sabendo que vem da SEAD é que eles estão lá, E aí eu te digo assim, a minha incógnita Saiu a incorporação, você tem... Isso talvez seja proposital, Thiago. Não, GB, vamos parar. A discussão não tem interesse. A Cris é uma amiga minha. Eu não tenho interesse em discutir. Mas eu quero dizer o seguinte, a Cris está vindo me cobrar uma coisa. GB, sabe quando saiu a folha? Me diga quando saiu a folha. Segunda-feira. A Cris olhou a folhinha dela. Segunda-feira. Ainda nem saiu o pagamento. E daí, lógico que eu sei que os questionamentos vão surgir, a gente vai implementar, a gente vai correr atrás. Professor, olha, eu acho que essa fala não pode ser a sua. Que tem, entendeu? E pelo sofrimento que os professores... Não, os professores a gente conhece. Olha, Thiago, a gente, a primeira vitória... ano passado, os professores tiveram desconto no seu salário. Esse ano vão ter ganho. Eu não quero essa falsa vitória. Eu quero vitória inteira. Eu quero a vitória dos 2,48 no meu parcial, porque nós vamos ultrapassar isso, nós vamos trabalhar de Thiago, é por isso, inclusive, que a gente ia conversar com você. Você está recebendo hoje do sindicato um ofício para exigir que você se mobilize juridicamente. Porque nós não podemos perder esse ato. Eu queria fazer uma pergunta para o Thiago no seguinte sentido. Na tua visão jurídica, tu acha que o governo está cumprindo a lei como deveria ser cumprido? A decisão como está, a decisão judicial? Amanhã está sendo encaminhado o ofício e vai vir a resposta. A resposta que foi me dada informalmente é que essa rubrica aqui, assim que tiver a implementação para todos os servidores da educação, ela vai complementar aqui em cima. Ela vai fazer, porque na verdade o lançamento na Folha, pessoal, que foi a informação que foi me passada, o lançamento na Folha se dá com base no quê? Na tabela que a gente tem da educação. Se ele lançasse na tabela, ele ia complementar também para quem não é sindicalizado. Portanto, como eles vincularam a rubrica, eles tiveram que lançar uma nova rubrica. Essa foi a explicação que vai vir documentada para mim. Então, assim, eu não estou aqui para discutir se é certo ou se é errado. Não cabe a mim. Cabe ao judiciário. Eu vou provocar o judiciário e ele vai dizer, a juíza vai dizer. A juíza vai se entender satisfeita ou não, a doutora Keila. Eu não vou vir aqui e discutir politicamente nada. Eu vou discutir o que a decisão... Isso aqui não precisou... Eu liguei agora há pouco para outro para dizer que a gente estava encaminhando isso. Então, isso aí está encaminhado, não tem problema. Professor, o senhor vai receber pelo menos isso aqui. A gente vai brigar por mais, como sempre brigamos, e o senhor não vai ter, pelo menos que isso, o senhor não vai ter esse mês. A partir do mês que vem, a gente vai batalhar para que seja mais e mais e mais. Essa é a minha proposição para a gente tirar esse sindicato. Ok, vamos fechar só dizendo o seguinte, GB. Olha só, essa questão dos 2,84 ela é muito séria. E não adianta a gente minimizar. A história é muito, muito séria.
Tem a questão que não vai influenciar na margem consignável, o valor vai ficar congelado, isso é fato. Isso é fato. Essa é a única coisa que é realidade. Do jeito que não tá, vai é verdade. na margem. Pois é. Se é assim, por que é assim? É porque não está no vencimento, GB. Aí eu queria dizer o seguinte, professor, para mudar essa realidade, que hoje nós já recebemos essa realidade, está aqui no nosso contra-cheque, contra-cheque é prova, eu quero dizer para vocês, para a gente não se comportar como, infelizmente, os nossos companheiros policiais militares, que por causa da instituição de farda, eles têm que andar amarrados. Não podem se questionar sobre exatamente o prejuízo que eles estão há 2 anos. Eles amarram há 2 anos. Então, 13º e férias deles, há 2 anos eles não sabem o que é ser dos 2,88 lá, 2,84. E eu quero chamar dizendo o seguinte, Tiago. Não, muito pelo contrário, eu quero que você esteja junto conosco. Eu quero chamar o seguinte. É uma questão que a gente conhece a companheira. E ela vem com uma deslealdade, como é que ela sabe que a atenção vai ser deslealdade. E só para finalizar, eu quero dizer o seguinte, sabe como é que a gente vai mudar isso? Sabe por que hoje o secretário Balieiro ligou para o Haroldo? E sabe por que eles estão incomodados? Não, Tiago. Você ligou para o Kleber e o Balieiro ligou. E aí a gente passou para o chefe da Folha. Sabe por quê? É porque eles estão incomodados. Hoje, 2 meses depois de um golpe de incorporação, e aí a gente vai aceitar de novo esse tipo de incorporação, entre aspas? Não. Hoje os professores vão para a rua. Isso aqui vai mudar, Tiago. Isso aqui vai mudar. Mas não vai mudar com a gente passivo apenas do campo jurídico. Isso muda a realidade quando a gente vai para a rua. E hoje, companheiros, eu quero chamar vocês. Hoje o movimento, a partir das 3h30, junto com os educadores... Não, o Brasil hoje não é prioridade, a seleção. Férias, hoje à tarde. Hoje nós vamos nos unir. Hoje nós vamos nos unir aos professores da Unifap, que também a Andes está chamando. Nós vamos nos unir aos professores da UEAP. 3h30. Hoje a educação veste preto, GB. Hoje a educação veste preto. Sabe por quê? A educação está de luto. Santana, com tanta barbaridade. Movimentação. É todo Ninguém mundo. vai assistir o jogo do Brasil. Ninguém. Hoje os milhões de trabalhadores estão na rua. Se o Brasil perder hoje, tu pode ter certeza que os estádios param. Para finalizar, hoje esse é mais um momento para dizer nós estamos desconfortáveis com esse governo. Esse governo mente novamente. Engana até o doutor Tiago quando diz que vai aumentar na margem consignada. Está fato. Não aumenta. Quem esperava quem esperava R$50 para correr nas financeiras. Olha só. Mas, GB, vamos lá. Como é que é? 3h30 na frente da UEAP. Tá? Todo mundo de preto. Eu queria vocês todo dia aqui. Doutor Tiago, inclusive, aqui também. Aonde? Aqui no programa. Não, vou estar aí então. Vem aqui no